Seja bem-vindo ao canal Sede Sapiência. Esse é o nosso programa O Coração do Evangelho, o Evangelho dominical lido à luz da Teologia do Corpo de São João Paulo II. Antes de refletirmos sobre a liturgia da palavra do segundo domingo do Advento, vamos aprender um pouco mais a respeito da relação entre a teologia do corpo e a liturgia da Igreja. O que é que nós estamos fazendo quando nós celebramos a liturgia? Estamos celebrando a nossa salvação. A aliança de Deus, ela é atualizada conosco. Deus, ele se entrega a nós inteiramente. São João Paulo II, numa das suas cartas, ele nos ajuda a entender esta relação entre a liturgia, na qual nós celebramos o mistério pascal de Cristo, e também a teologia do corpo, que tem como um ponto central aquilo que nós chamamos de analogia esponsal. Deus que se revela como o esposo da humanidade e faz uma aliança de fidelidade e amor. Esta carta de São João Paulo II, na qual ele reflete isso, é a carta Mulieris Dignitatem, no número 26. E ele nos diz o seguinte: o mistério pascal revela até o fundo o amor esponsal de Deus. Cristo é o esposo porque entregou a si mesmo. O seu corpo foi dado, o seu sangue foi derramado. Deste modo, amou até o fim. O dom sincero, atuado no sacrifício da cruz, ressalta de modo definitivo o sentido esponsal do amor de Deus. Cristo é o esposo da Igreja, como redentor do mundo. A Eucaristia é o sacramento da nossa redenção. É o sacramento do esposo, da esposa. A Eucaristia torna presente e de modo sacramental realiza novamente o ato redentor de Cristo, que cria a Igreja seu corpo. Com este corpo, Cristo está unido como o esposo com a esposa. E aqui nós podemos nos recordar da carta aos Efésios, no capítulo 5, quando São Paulo diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a Igreja. E logo após isso ele diz que o marido deve cuidar da Igreja como cuida do seu próprio corpo e alimentá-la. É isso que Cristo faz com a sua Igreja. Cristo alimenta a Igreja, que é o seu corpo, dando de si mesmo na Eucaristia. Agora sim, tendo como pano de fundo esta analogia esponsal e esta relação entre o mistério pascal e também a teologia do corpo, vamos refletir sobre a liturgia do segundo domingo do Advento. O versículo central deste Evangelho, do capítulo 3, versículos de 1 a 6 de São Lucas, deste domingo, é o seguinte: toda a carne há de ver a salvação que vem de Deus. E nós podemos nos perguntar, o que é a salvação de Deus? E podemos responder que ela é a plenitude do seu amor realizado em nós. Mas nós precisamos ser salvos do quê? E a resposta é a seguinte: nós precisamos ser salvos do pecado. Mas nós precisamos entender bem, o pecado, ele não é apenas uma transgressão da lei de Deus pura e simplesmente. É muito mais do que isso. O Christopher West nos ajuda a entender. Ele diz o seguinte: o pecado é toda tentativa que nós fazemos para satisfazer os nossos desejos, os desejos de nossos corações, com algo menor do que a satisfação para a qual fomos criados. Todas as vezes que nós procuramos algo menor para saciar o nosso coração do que aquilo que Deus preparou para nós, nós estamos pecando. E por isso o sentido da palavra pecado na Sagrada Escritura é errar o alvo. Nós erramos o alvo da nossa vida. A Sagrada Escritura diz isso com a palavra hamartia. Hamartia quer dizer exatamente errar o alvo. Buscamos algo menor e nos saciamos com aquilo, ou procuramos pelo menos nos saciar, e deixamos de lado o grande banquete que Deus tem preparado para nós, no qual nós podemos realmente saciar e satisfazer o nosso coração e todos os nossos desejos. E então, se o pecado ele é uma tentativa de nós nos saciarmos com algo menor do que
aquilo para o qual nós somos feitos, nós podemos nos perguntar: e para o que é que nós fomos feitos? Nós fomos feitos para o eterno êxtase da união com Deus. Nós fomos feitos para aquilo que os místicos chamam de a união nupcial com o Senhor e para aquilo que o livro do Apocalipse chama de banquete nupcial do Cordeiro. É para isso que nós fomos feitos. Por isso, nós devemos saber que as alegrias deste mundo apontam para a eterna alegria, mas quando nós amamos os prazeres temporais mais do que aqueles que são infinitos, nossos valores ficam todos misturados e invertidos. E o que nós fazemos com isso? Nós cometemos aquilo que a Bíblia chama de idolatria. Nós trocamos o Criador por aquilo que é criado. Nós trocamos o amor do esposo que se dá inteiramente por um amor fraco, um amor passageiro, ou aquilo que não é verdadeiramente um amor, mas uma paixão e um afeto desordenado. Com isso, nós cometemos uma infidelidade a Deus. Por isso, experimentar a salvação em nosso próprio ser é nós realizarmos aquilo que São Paulo, ele nos fala na segunda leitura da liturgia deste domingo. Que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. Por isso, o que é melhor para nós? O que nós devemos discernir que é melhor? O melhor é o amor infinito de Deus. Ele é o nosso sumo bem. E todas as vezes que nós nos rendemos a algo menor do que isso, nós estamos cometendo idolatria. Por isso, todos nós, todos, precisamos passar por uma dolorosa reorientação de toda a nossa vida, porque todos nós temos substitutos de Deus aos quais estamos agarrados e precisamos nos desfazer deles para estar livres para amar a Deus e para estar livres para permitir que Deus nos ama. Quais são os substitutos que nós temos colocado na nossa vida? Os substitutos do amor do esposo. Como nós temos traído a Deus? Como nós temos sido infiéis ao seu amor? Esse trabalho de reorientação da nossa vida vai durar a nossa existência inteira, mas ao final se experimentará aquela alegria proclamada pelo salmo da liturgia de hoje. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O Senhor nos convida a participar da alegria generosa do seu banquete no reino do céu, da eterna comunhão com Ele. Queira participar também desta alegria, queira ver a salvação de Deus realizada em você. Deus te abençoe.